Oi gente, tudo bem? Sou Eliana Ribeiro da página Lias Crochê e o vídeo de hoje é uma continuação da série de monogramas em crochê filé. A letra de hoje, atendendo aos pedidos deixados nos comentários, é a letra O, tá bom? Eu escrevi já essa receita também da letra O, eu escrevi a receita, tá? Não é o gráfico não, escrevi a receita. E ela, se vocês quiserem adquirir a receita para não precisar ficar esperando eu terminar todos os vídeos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para caso vocês queiram, né, comprar a receita, adquirir a receita, tá? Então eu comecei aqui o meu trabalho com um cordão de 112 correntinhas. Se você precisa saber o porquê que eu comecei com 112 correntinhas, é bom você assistir ao vídeo da letra A, tá? Como eu venho falando, o vídeo da letra A eu expliquei tudo, todo passo a passo. Agora eu só vou mesmo passar a receita para vocês, tá? Então, se você quer saber até como faz correntinha, que eu ensino tudo mesmo, correntinha, como fazer ponto alto, ensino tudo, como ler o gráfico, tudo direitinho, assiste lá a letra A, tá bom? Então, como eu falei, comecei com um cordão de 112 correntes, que são as correntes de base. Eu vou iniciar a primeira carreira, que vai ser no centro do trabalho, eu vou começar pela metade do trabalho. Então, essa primeira carreira eu tenho que começar com um ponto fechado. Então, para subir para a primeira carreira, eu vou subir mais 3 correntes, né? Elas não são de base, elas vão ficar em pé. E aí eu tenho que fazer 3 pontos altos para o primeiro ponto fechado. O primeiro ponto alto vai ser na quinta corrente a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, venho na quinta corrente a partir da agulha, faço um ponto alto. E eu tenho que fazer 3 no total. Na próxima corrente, eu faço o segundo. E na próxima corrente, eu vou fazer o terceiro. Então, eu tenho aqui um ponto fechado. Agora, eu tenho que fazer 2 pontos abertos. Então, o ponto aberto no crochê filé são 2 correntes. Aí, eu vou dar a laçada, pulo 2 correntes de base e faço ponto alto na terceira. Então, no crochê filé, isso aqui é um ponto aberto. São 2, então vou fazer mais um. 2 correntes, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. Agora eu tenho que fazer um ponto fechado, um desse daqui. Então, são 3 pontos altos. Então, eu venho em cada corrente 3 pontos altos em sequência. 1, 2 e 3. Então, tenho aqui um ponto fechado. Agora, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que fazer 10 pontos abertos. Então, vão ser todos assim. 2 correntes, pula 2 correntes de base, faz o ponto alto na terceira. Só tá ruim para mim para enxergar. E aí, eu faço ponto alto aqui na terceira. Então, eu tenho que fazer isso 10 vezes, são 10 abertos. Fiz os 10 pontos abertos, é bom contar, tá? Para ter certeza que tá certinho. Agora, eu vou fazer um fechado, são 3 pontos altos. 1. 2 e 3. E aí vão ser 6 abertos, né? Que são 2 correntes, laçada, pula 2 correntes de base, faz o ponto alto. Então, vão ser
6 pontos abertos no total. Então, fiz os 6 abertos, agora eu vou fazer um fechado, vão ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, pula 2 correntes, faz o ponto alto, 2 abertos. Agora eu vou fazer 2 fechados, então 2 vezes 3, 6, vão ser 6 pontos altos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Daí vão ser 7 pontos abertos, no padrão de 2 correntes, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. Então, vão ser 7 pontos abertos no total. Fiz os 7 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu queria pedir desculpa pelo barulho de obra no fundo, mas eu já tô há mais de uma semana sem conseguir fazer vídeo por causa da obra aqui perto, não é nem aqui, onde eu trabalho, é perto. Então, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer o vídeo com a obra mesmo, né? Senão atrapalha a programação de vocês também, né? Então, eu fiz aqui um fechado, vou terminar a carreira com 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, pula 2 correntes de base, faz o ponto alto. E aí vamos terminar a carreira com um ponto fechado, que vão ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3, certinho, tá vendo? Na minha primeira correntinha que eu fiz lá na frente e não peguei a laçada inicial. Então, gente, esse cálculo que eu faço para os gráficos de crochê filé, para as correntes iniciais, é muito certeiro. Então, se você não sabe como calcular isso, pega um gráfico e não sabe como começar as correntinhas, assiste lá ao vídeo da letra A, tá? Que lá eu explico direitinho esse cálculo para o início das correntes, para as correntes iniciais. Então, assim nós terminamos a primeira carreira. Então, vou iniciar a segunda carreira com uma diminuição, tá? Vou diminuir um ponto fechado. Então, todas as carreiras daqui para frente vão ter essa diminuição no início da carreira, tá? Então, vou diminuir um ponto fechado fazendo 3 pontos baixíssimos. 2 e 3. Aí é que eu vou subir as 3 correntes de altura para iniciar a carreira. A segunda carreira eu vou começar com 6 pontos, com 6 pontos altos, né?
vão ser 2 pontos fechados. Então, são 6 pontos altos. E vai ser, quando é um ponto fechado em cima de um ponto aberto, você faz sempre 2 pontos altos no espaço e 1 no ponto. Então, esse é o esquema do ponto fechado em cima do ponto aberto. Então, vou fazer aqui o quarto, o quinto e o sexto no ponto. Tá? Então, fiz aqui os meus 2 pontos fechados. Agora, eu vou fazer 8 abertos. Então, vão ser 2 correntes. Aqui é um ponto aberto em cima de um ponto fechado. Então, vou pular 2 pontos altos e fazer o ponto alto do ponto aberto. E aí, eu vou fazer agora um ponto aberto em cima de um ponto aberto. Então, é só pular as correntinhas, fazer ponto alto sobre ponto alto. Tá? Então, a gente tem 2 modelos aí de ponto aberto. Ponto aberto em cima de ponto fechado, ponto aberto em cima de ponto aberto. É assim que se faz. E eu tenho que fazer 8 no total. Fiz os 8 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 pontos fechados. E vai ser ponto fechado em cima de ponto fechado. Então, é só fazer ponto sobre ponto, né? Então, 2 fechados vão ser 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí 6 abertos, 2 correntes, ponto alto, 6 no total. 6 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí vão ser 11 abertos, 2 correntes, ponto alto, 11 vezes no total. Então, fiz os 11 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com 2 pontos fechados, então são 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas as carreiras eu vou terminar com uma diminuição de ponto fechado, tá? Então, eu vou sempre terminar com um ponto fechado e vou parar antes para fazer essa diminuição aqui de um ponto fechado. Então, todas as carreiras vão ser assim, vão ter essa diminuição de final de carreira. Então, terminamos a segunda. Bom, então todas as carreiras daqui para frente vão ser exatamente iguais ao que eu vou fazer agora no início, tá? Então, só vou fazer dessa vez e não vou continuar mais a repetir isso, para não ficar muito repetitivo. Então, vou iniciar a terceira carreira e todas as carreiras daqui para frente serão assim. Virei o trabalho, vou fazer a diminuição de ponto fechado, fazendo 3 pontos baixíssimos. Daí eu vou subir as 3 correntes de altura para começar a carreira
e vou começar a carreira com um ponto fechado, que vão ser 3 pontos altos. Então, todo esse processo até terminar o ponto fechado é idêntico em todas as carreiras, ok? Então, eu já fiz a diminuição aqui, aí agora já estou fazendo aqui, então não precisa repetir mais, tá? Então vai ser sempre assim, 3 pontos baixíssimos, 3 correntes de altura e um ponto fechado. Então é assim que vai começar todas as carreiras. E agora eu vou fazer 11 pontos abertos. Então vão ser 2 correntes, ponto alto, 11 vezes. Então, fiz os 11 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí serão 6 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, 6 vezes, eu vou adiantar os meus. Fiz os 6 abertos, agora é um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 fechados, 2 vezes 3, 6, então vão ser 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Depois dos 2 fechados, vamos fazer 8 abertos. 2 correntes, ponto alto, 8 vezes. Então, eu tenho aqui 8 pontos abertos e agora prestem atenção porque toda a carreira vai terminar assim, tá? Toda a carreira daqui para frente vai terminar com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. E 3. E vamos parar aqui para uma diminuição de carreira. Nós vamos parar antes de acabar um ponto fechado. Tá? Então, todo final de carreira vai ser assim, vai terminar com um ponto fechado e essa diminuição. A gente para antes de chegar ao final da carreira. Então, essa vai ser a última vez, né, que eu vou fazer esse final de carreira, porque são todos iguais. Então, já que eu tô aqui nesse caminho, eu vou fazer mais uma vez a diminuição de início de carreira, tá? Então, virei o trabalho. Essa também vai ser a última vez que eu vou fazer essa diminuição. Então, vou fazer 3 pontos baixíssimos, 2 e 3. Daí, eu vou subir as 3 correntes de altura e fazer um ponto fechado, 3 pontos altos. Então, toda a carreira vai começar assim, tá? 3 pontos baixíssimos, 3 correntes, 3 pontos altos. Então, essa realmente vai ser a última vez que eu vou fazer essa diminuição de início de carreira com vocês. E aí, eu vou fazer agora, agora nós vamos iniciar a 4ª carreira, né? Eu não contei, deixa eu contar aqui quantos pontos abertos eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que fazer 7 pontos abertos aqui na 4ª carreira. Então, 2 correntes, ponto alto, e aí vão ser 7 pontos abertos no total.
7 pontos abertos. Agora eu vou fazer 2 fechados, 6 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 1 fechado, 3 pontos altos, 2 e 3, e 6 abertos, 2 correntes, ponto alto, 6 abertos no total. Fiz os 6 abertos, agora eu vou fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, vão ser 6 pontos altos em sequência. 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu vou terminar a carreira com 9 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, e aí vão ser 9 pontos abertos até chegar aqui, e nesse último ponto eu vou fazer o ponto fechado e a diminuição de fim de carreira, do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Então eu vou adiantar o final da 4ª carreira e já vou iniciar a 5ª. Então, vamos iniciar a 5ª carreira, já fiz aquela diminuição e o ponto fechado, e nós vamos fazer 7 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, 7 vezes. Fiz os 7 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um ponto aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 fechados, 2 vezes 3, 6, então vão ser 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí vão ser 4 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, 4 abertos. 4 abertos, agora eu vou fazer um fechado, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 fechados, 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer 7 pontos abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto,
Eu vou fazer 7 pontos abertos até aqui, e aí nesse último ponto aberto eu vou fazer o ponto fechado com essa diminuição aqui de final de carreira, tá? Então eu vou terminar a minha 5ª carreira e iniciar a 6ª. Então vamos iniciar a 6ª carreira, e aí depois da diminuição e do ponto fechado, nós vamos fazer 6 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, 6 vezes. 6 pontos abertos, agora serão 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, são 6 pontos altos em sequência. 2, 3, 4, 5 e 6. 3 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. 3 abertos, 1 fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. 1 fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu ver se eu não me perdi. 3 abertos, 1 fechado, 2 abertos, mais 1 fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 1 fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E aí eu vou terminar a carreira com 3 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto. Vão ser 3 pontos abertos e terminar aqui com um ponto fechado e a diminuição de carreira. Vou terminar a 6ª e começar a 7ª. Após a diminuição e um ponto fechado, vamos fazer aqui na 7ª carreira 3 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos e faz o ponto alto. 3 abertos, 1 fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 fechados, 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto,
2 fechados, 2 vezes 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, e aí eu vou fazer 3 fechados. 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos. 1, 2 e 3, e aí serão 9 no total. 3 pontos fechados, agora vão ser 3 pontos abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. 3 abertos, agora vão ser 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, 6 pontos altos. 3. 4. 5 e 6. E aí vamos terminar a carreira com 6 pontos abertos. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então vão ser 6 pontos abertos até aqui. E aí nesse último ponto aberto, vou terminar a carreira com um ponto fechado e a diminuição aqui de final de carreira. Então vou terminar a minha 7ª e iniciar a 8ª. Então, vamos iniciar a 8ª. Então, após a diminuição e o ponto fechado, nós vamos fazer 6 pontos abertos. São 2 correntes, ponto alto. Serão 6 abertos no total. 6 abertos, agora vão ser 2 fechados, 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vão ser 6 abertos novamente, 2 correntes, ponto alto, 6 abertos. 6 abertos, agora vai ser um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 fechados, 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí vão ser 3 abertos para terminar a carreira, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então vão ser 3 pontos abertos, aqui um fechado e a diminuição aqui de fim de carreira. Então essa foi a 8ª e eu vou depois iniciar a 9ª. Então, vou iniciar a 9ª carreira. Então, após a diminuição e o ponto fechado, a gente vai fazer 6 pontos abertos. São 2 correntes, ponto alto, 6 vezes. Então, tem aqui os 6 abertos. Agora, eu tenho que fazer 7 pontos fechados.
Então, 7 pontos fechados, 7 vezes 3, 21. Então, vão ser 21 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 3 primeiros com vocês. 2 e 3. E aí, vocês vão fazer 21 pontos altos até aqui, até esse primeiro ponto fechado, tá? Então, você tem duas opções. Ou você marca onde você tem que parar, fazer 7 pontos fechados, contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você sabe que você tem que parar aqui. Ou contar mesmo os 21 pontos altos. Aí você que vê o que é melhor, mais prático para você, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 7 pontos fechados. Então, fiz os 7 pontos fechados ou 21 pontos altos. Eu contei 7 fechados, acho que fica mais fácil. Então, eu vou terminar aqui a 9ª carreira com 6 pontos abertos, pula 2 pontos, faz aqui o ponto alto. Então, vão ser 6 pontos abertos até aqui, e aqui nesse último ponto aberto eu vou fazer o ponto fechado e a diminuição de carreira, tá? Então, vou terminar a 9ª e iniciar a 10ª. Então, na 10ª carreira, depois da diminuição e o ponto fechado, você vai fazer 17 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto. Então, nem precisa contar, tá? São 17 pontos abertos, então é a carreira toda em pontos abertos até aqui. E aí, no último ponto aberto, fazer o ponto fechado e parar aqui para diminuição de fim de carreira, tá? Então, vou fazer a minha 10ª carreira toda e mostro o resultado para vocês até o momento. Bom, então tá aí o resultado até a 10ª carreira, tá? E como os outros monogramas que a gente tem feito até agora, você vai terminar a parte de cima da letra do trabalho, seguindo a parte 2 da letra A, tá? Então, da 11ª carreira até o topo, que é a 19ª, você vai fazer exatamente igual à parte 2 da letra A. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou adiantar essa minha parte 2 da letra A, né? Vou fazer da 11ª até a 19ª e volto já com o resultado e o final desse vídeo. Bom, então vamos iniciar a 11ª carreira, né? Eu vou virar o trabalho com a linha para trás e vou fazer 3 pontos baixíssimos para fazer uma diminuição de carreira, né? Diminuir um ponto fechado. E aí eu subo as 3 correntes de altura para iniciar a 11ª carreira. Nós vamos iniciar com um ponto fechado, que vão ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Daí eu vou fazer 15 pontos abertos, tá? Vão ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 15 vezes, tá? São 15 pontos abertos, eu vou adiantar os meus. Então, fiz aqui os 15 pontos abertos e aí eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, que vão ser 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E assim nós terminamos a 11ª carreira. Vamos iniciar a 12ª carreira, a gente vira o trabalho, mantém a linha para trás e faz 3 pontos baixíssimos para fazer a diminuição aqui desse ponto fechado. Daí eu subo as 3 correntes de altura e vamos iniciar a 12ª carreira. Vamos começar com um ponto fechado, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3,
E daí nós vamos fazer 13 pontos abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. São 13 pontos abertos no total. Então, fiz os 13 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos em sequência, 2 e 3, e aí termina a carreira com uma diminuição, né? Bem, vocês viram que agora tem um padrão, né? A carreira anterior eu tinha 15 pontos abertos, nessa 12ª eu tenho 13 pontos abertos. Então, até a 15ª carreira vai ser assim, tá? Então, essa aqui é a 12ª. Na 13ª vão ser 11 pontos abertos. Na 14ª vão ser 9. Na 15ª vão ser 7 pontos abertos, tá? Então, você vai diminuindo de 2 em 2 a quantidade de pontos abertos, tá? Então, eu vou adiantar o meu trabalho até a 15ª carreira, tá? Então, vamos lá. Então, adiantei o trabalho até a 15ª carreira, eu tenho 7 pontos abertos aqui no miolo, né? Então, nós vamos iniciar agora a nossa 16ª carreira. Vamos virar o trabalho com a linha para trás e vamos fazer 3 pontos baixíssimos para a diminuição de início de carreira. 1, 2 e 3, e aí eu faço as 3 correntes de altura. Nós vamos começar com um ponto fechado, 3 pontos altos em sequência, 1, 2 e 3. Vamos fazer 2 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, um ponto fechado, 3 pontos altos em sequência, 1, 2 e 3, 2 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E aí vamos terminar a carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí vamos terminar aqui com uma diminuição de final de carreira. Então, essa foi a 16ª. Vamos para a 17ª carreira, vou virar o trabalho, deixar a linha para trás, fazer 3 pontos baixíssimos para a diminuição de início de carreira. E 3 correntes de altura para iniciar. E aí nós vamos fazer 2 pontos fechados, tá? Então, 2 vezes 3, 6. Vão ser 6 pontos altos em sequência. 1, 2, o terceiro é no ponto, 4, 5 e o 6º no ponto. Agora é um ponto aberto, 2 correntes, pula 2 pontos e faz o ponto alto. E aí vamos terminar a carreira com 2 pontos fechados, 2 vezes 3, 6. Então vão ser 6 pontos altos. 2, o terceiro é no ponto. 4 e 5. O 6º é no ponto e eu paro aqui para uma diminuição
de fim de carreira, tá? Então essa foi a 17ª. Vamos para a 18ª, vamos virar a carreira, fio para trás, 3 pontos baixíssimos para diminuição de início de carreira, 3, subir as 3 correntes de altura. Então, a 18ª carreira vai ser um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Um ponto aberto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E vamos terminar a carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí vamos parar para uma diminuição de fim de carreira. Então essa foi a 18ª. Para a 19ª, vamos virar o trabalho, manter a linha para trás e aí fazer os 3 pontos baixíssimos de diminuição de carreira. 3, as 3 correntes de altura para iniciar. E aí a 19ª carreira é apenas um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nós terminamos a 19ª carreira e já podemos arrematar o trabalho. Bom, então vamos cortar o fio. Puxar essa linha para dentro. E aí nós já demos o arremate. Antes de cortar o fio definitivamente, você esconde esse fio aqui por alguns pontos, tá? E aí, só depois que ele já estiver bem escondidinho, bem firminho, vocês podem cortar ele definitivamente, tá? Se tiver num local que dê para disfarçar, eu até faço mais um arrematezinho daquele. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Faço mais um arremate daquele no final de carreira, para segurar bem o fio, tá? Então, vou puxar aqui na correntinha. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Eu pego ainda um próximo. Aí eu passo o fio. Aí eu dou mais uma puxada daquelas igual a do final, ó. Pro fio não voltar mesmo. Aí daí escondo mais um pouquinho e aí corto definitivamente, tá? Então assim nós terminamos. Deixa eu botar assim a distância para ver se dá para vocês verem, olha. O topo da letra A, que foi no vídeo passado, e aí o topo do trabalho aqui em cima, tá vendo? Bom, então, como eu falei, terminei aqui repetindo a parte 2 da letra A, arrematei o fio, tá bom? A gente vai fazer a parte de baixo do gráfico e eu vou inserir, dessa vez eu vou inserir a linha desse lado aqui, tá? Decidi trocar o lado do início da linha. Como que eu decidi fazer isso? Eu peguei o desenho, né, no formato que tá lá no gráfico, a letra O com uma pontinha aqui, então esse é o lado direito. E aí simplesmente eu fiz isso, olha, virei o trabalho de cabeça para baixo, porque eu vou ler o gráfico agora de cabeça para baixo. E tenho que pegar daqui para lá, já que eu virei o trabalho, né? Ele tá tanto de cabeça para baixo como pelo avesso, tá? Isso vai evitar de que a ponta fique uma ponta pelo lado direito e a outra ponta pelo lado avesso. Então, eu vou começar aqui onde tá o marcador, ok? Então, eu vou inserir a linha nova e a gente inicia o trabalho.
Bom, então é aqui, né, onde está o marcador, que é onde eu tenho que iniciar, porque eu quero aproveitar e fazer uma diminuição aqui de um ponto fechado, né? Então, agora que vocês já viram, eu posso tirar o marcador. Então, existem várias maneiras de inserir uma linha nova. Eu gosto de fazer assim, eu dou aquela laçada inicial, aperto, venho no local onde eu quero, mantenho a linha do novelo para trás, eu insiro a agulha da frente para trás, assim, e aí pego um ponto baixíssimo aqui. Daí eu subo as 3 correntes que são necessárias para iniciar as carreiras do crochê filé, tá? Então agora eu tô lendo o gráfico de cabeça para baixo e eu vou continuar lendo da esquerda para a direita, porque é uma carreira par, né? Eu vou continuar contando essa carreira de base aqui como carreira 1, e agora eu vou iniciar aqui a segunda carreira da parte de baixo do trabalho, tá? E eu vou começar com 2 pontos fechados e eu vou aproveitar e esconder esse fio inicial dentro dos pontos fechados. No caso são 2 fechados, então 2 vezes 3, 6, serão 6 pontos altos em sequência. Então lembram que quando eu fiz a carreira de base, eu falei assim, olha, ou pega a correntinha com uma alça só, ou pega a correntinha com 2 alças, para criar um padrão. Por quê? Porque nesse momento, toda a cabeça do ponto vai estar igual, tá? Toda a cabeça do ponto vai estar uniforme. Então, deixa eu fazer aqui o meu 6º ponto alto. Então, fiz aqui os 2 pontos fechados, esse fio eu já posso cortar ele definitivamente se eu quiser. E então agora eu tenho que fazer aqui uma série de pontos abertos. Então eu contei aqui, são 11 pontos abertos no total, né? Então são 2 correntes, vai pular 2 pontos de base, vai fazer o ponto alto. Esse é o ponto aberto em cima de um ponto fechado. E o ponto aberto em cima de ponto aberto. São 2 correntes, vai direto lá para o ponto alto e faz ponto alto. Então, eu tenho que fazer 11 no total. Então, fiz aqui os 11 pontos abertos, agora eu vou fazer só um fechado, que são 3 pontos altos em sequência. 1, 2... e 3, daí eu vou fazer uma série de 9 pontos abertos, né? 2 correntes, ponto alto, e serão 9 no total. Fiz os 9 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 fechados, né? Então 2 vezes 3, 6, vão ser 6 pontos altos em sequência. 2, 3, 4, 5 e 6. E aí vão ser uma série de 8 pontos abertos, tá? 2 correntes, ponto alto, vão ser 8 no total. 8 abertos, agora eu vou fazer 2 fechados para terminar a carreira. Então, 2 vezes 3, 6, né? Vamos fazer 6 pontos altos em sequência. 3, 4, 5 e 6. Vou parar aqui porque eu quero fazer uma diminuição de fim de carreira. Então, agora a próxima carreira vai ser a terceira da parte inferior do trabalho, né? Então, agora eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda, porque é uma carreira ímpar. Então, vou ler da direita para a esquerda. Então, esse início que eu vou fazer agora, gente, é que eu estava fazendo uma anotação aqui no gráfico.
Então, esse início de carreira que eu vou fazer agora é aquele início de diminuição de um ponto fechado. Eu vou fazer mais uma vez com vocês esse início, mas depois eu não vou fazer mais, porque é sempre igual. Então, prestem bem atenção de novo, tá? Eu vou virar o trabalho e vou fazer 3 pontos baixíssimos. Não é a partir desse aqui onde tá a laçada, não, é no próximo aqui, tá? Então, são 3 pontos baixíssimos para fazer a diminuição de um ponto fechado. E a partir daí é que eu vou subir as 3 correntes de altura. E toda a carreira a partir de agora vai começar com um ponto fechado, tá? Então, vai sempre começar assim, a diminuição com 3 pontos baixíssimos. Aí você sobe as 3 correntes de altura e faz o ponto fechado. Então, como é sempre igual e nessa série eu tô sempre fazendo isso, então daqui para frente não vou mais repetir esse início, tá bom? Vou só dar a receita aí do interior do trabalho. E agora eu tenho que fazer 8 pontos abertos, tá? Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 8 vezes no total. Então, 8 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 pontos fechados. Vou cobrir esses 6 pontos altos, né? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 2 pontos fechados. Agora, eu não contei aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser uma série de 9 pontos abertos agora, tá? Então, 2 correntes, faz o ponto alto, 9 vezes no total. 9 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos em sequência, 1, 2 e 3. Peraí que deu uma desfiada aqui na lãzinha e prendeu mesmo aqui minha agulha. Deixa eu fazer de novo. E aí vão ser 11 pontos abertos, tá? 2 correntes, ponto alto, 11 vezes. Então, fiz os 11 pontos abertos e esse final eu vou fazer agora novamente com vocês, mas esse final vai sempre se repetir, então só vou fazer dessa vez, tá? Então, a gente sempre vai terminar com um ponto fechado, são 3 pontos altos, 3, e vai parar aqui fazendo uma diminuição de um ponto fechado. Então, sempre vai ser assim, tá? Então, agora a gente terminou a terceira carreira da parte de baixo, né? Vou começar a quarta, vou ler o gráfico da esquerda para a direita. Já que eu tô aqui, deixa eu fazer mais uma vez a diminuição com vocês. Então, virei o trabalho, vou fazer aqui os 3 pontos baixíssimos. Vou subir as 3 correntes de altura e fazer um ponto fechado. Então, como eu falei na outra parte, esse início é assim, sempre igual, tá bom? Só tô fazendo de novo porque já estava no local certinho para fazer, né? Então, depois da diminuição e o ponto fechado, nessa carreira eu vou fazer 11 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, e vão ser 11 no total. Fiz os 11 pontos abertos, agora eu vou fazer só um fechado, que são 3 pontos altos, 2 e 3. E aí eu tenho que fazer 8 pontos abertos, vão ser 2 correntes, ponto alto, 8 vezes.
Fiz 8 abertos, agora eu tenho que fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. É só cobrir, né, os 6 pontos que eu tenho daqui da carreira anterior também. Então, vou fazer aqui o terceiro, 4, 5 e 6. Vou fazer 7 abertos, vão ser 2 correntes, ponto alto, 7 no total. Então, fiz os 7 pontos abertos, também fora de foco, né? Fiz o ponto fechado, a diminuição aqui no final de carreira, aí eu virei o trabalho, fiz a diminuição e o ponto fechado. Aí agora eu tenho que fazer 6 pontos abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto, e vão ser 6 pontos abertos no total. Fiz os 6 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 3 pontos fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Vão ser 9 pontos altos em sequência, ou você pode ir no olho, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos, então é só fazer ponto alto até chegar aqui. Aí você decide, né, se você prefere contar os 9 pontos altos ou fazer no olho, tá? Então, eu vou adiantar os meus 9 pontos altos e já volto. Então, fiz os 3 pontos fechados, agora eu tenho que fazer 7 pontos abertos, né, que são 2 correntes e o ponto alto. Então, vão ser 7 abertos. Então, fiz os 7 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos em sequência, 1, 2 e 3, e aí vou fazer 10 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto. Então, eu vou fazer 10 pontos abertos até chegar aqui, aí vou fazer aqui o ponto fechado e terminar aqui com uma diminuição de fim de carreira. E, inclusive, já vou iniciar a próxima com a diminuição de 3 pontos baixíssimos e um ponto fechado, tá bom? Tudo que se repete em todas as carreiras. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar a 6ª carreira da parte inferior do gráfico, né? Já fiz a diminuição e meu ponto fechado. E agora eu tenho que fazer 10 pontos abertos. Então, vou fazer 2 correntes e o ponto alto por 10 vezes, tá? 10 abertos. Fiz os 10 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 2 fechados, né? 2 vezes 3, 6. Então, vão ser 6 pontos altos em sequência. Pode ser no olho também, né? Só cobrir aqui 2 pontos abertos com 2 pontos fechados. Aí você decide o que é mais confortável ou mais rápido para você, né? Então, aqui fiz os 2 fechados, agora eu tenho que fazer 4 abertos. 2 correntes e o ponto alto 4 vezes. Fiz os 4 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 3 pontos fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que fazer 9 pontos altos em sequência. E aqui eu tô fazendo já o terceiro e eu vou adiantar os 9. Fiz os 3 pontos fechados, agora eu vou ter que fazer 6 abertos. 2 correntes, vou pular 2 pontos de base. Fazer ponto alto, e aí 2 correntes, né? Ponto alto sobre ponto alto. Então, vão ser 6 pontos abertos até chegar aqui. Aí, eu vou fazer um ponto fechado aqui e aquela diminuição de fim de carreira. Então, eu vou terminar a minha 6ª carreira e já vou fazer o início da 7ª. Então, terminei, né? A 6ª carreira aqui com ponto fechado, a diminuição. Aí fiz os 3 pontos baixíssimos e o ponto fechado. Então, agora é a 7ª carreira da parte de baixo
e eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda, né? E aí eu tenho que fazer 6 pontos abertos. Então, 2 correntes e ponto alto 6 vezes. Então, fiz os 6 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 3 pontos fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vão ser 9 pontos altos em sequência. Então, vou fazer aqui o terceiro, e aí eu vou adiantar os meus 9 pontos altos. Eu fiz os 3 pontos fechados, agora eu só vou fazer um aberto, um ponto aberto, e vou fazer mais 3 pontos fechados, né? Então, de novo, 9 pontos altos em sequência, tá? Então, aqui é o terceiro, vou adiantar os meus 9. Fiz os 3 fechados, agora eu tenho que fazer 10 abertos, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e aí vão ser 10 pontos abertos até aqui, e aqui nesse último ponto eu vou fazer o ponto fechado e a diminuição, tá? Então, vou adiantar minha 7ª carreira e já iniciar a 8ª. Então, já iniciei a 8ª carreira com a diminuição e um ponto fechado, e agora eu tenho que fazer 10 pontos abertos, tá? Então, são 2 correntes e o ponto alto 10 vezes no total. Então, fiz aqui os 10 pontos abertos, agora eu tenho que fazer uma série de 5 pontos fechados. Então, 5 vezes 3, 15. Então, vão ser 15 pontos altos em sequência, tá? Então, tô aqui fazendo já o terceiro e eu vou fazer 15 no total. Então, fiz os 5 pontos fechados, agora eu tenho que fazer 6 abertos até o final da carreira, né? Então, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, o ponto alto sobre o ponto alto, e aí vão ser 6 abertos até aqui, e aqui nesse último ponto aberto eu vou fazer um fechado e a diminuição aqui no final de carreira. Daí já vou entrar na 9ª, já vou adiantar o início da 9ª. Então, já iniciei aqui a 9ª carreira, né, da parte de baixo, e a 9ª carreira é uma carreira só de pontos abertos. Então, vão ser 19 pontos abertos no total, mas nem precisa contar, né? Então, se faz 2 correntes e o ponto alto, vão ser 19, mas você pode ir no olho, fazendo ponto aberto, até chegar aqui. E aí você vai terminar a carreira do mesmo jeito, né? Ponto fechado aqui e para nesse ponto alto aqui para diminuição de final de carreira, tá? Então, eu vou fazer a minha 9ª carreira toda e volto na 10ª. Bom, então, vamos iniciar a 10ª carreira, que também é uma carreira só de pontos abertos. Vão ser 17 pontos abertos no total. Então, 2 correntes e ponto alto, 17 vezes. Então, você vai fazer a carreira toda de ponto aberto até aqui. E aí, nesse último ponto aberto, você vai fazer um ponto fechado e vai parar nesse ponto alto aqui para fazer a diminuição de fim de carreira. Então, eu vou adiantar minha 10ª carreira e dar as indicações aí para vocês poderem terminar o trabalho. Bom, gente, então assim que tá o trabalho, né, até a 10ª carreira aqui da parte inferior. Então, o que vocês precisam fazer agora para terminar o trabalho? Vocês vão pegar a 11ª carreira aqui de cima, né, até a 19ª, que é só esse biquinho, e repetir aqui embaixo, do mesmo jeito que as outras letras que a gente veio fazendo, né? Então, aqui é a 11ª carreira, vocês vão repetir esse topo aqui igualzinho aqui embaixo, tá? Então, eu vou adiantar essas minhas carreiras e já volto com o resultado final.
Bom, gente, então tá aí prontinha a letra O, o monograma para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A próxima letra, atendendo a pedidos, vai ser a letra I, tá bom? Então, se foi você que pediu a letra I, não deixa de assinar o canal, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.